Fala amigos e amigas, bom dia. Tô no hotel aqui ainda, né? Vim pro Rio fazer no Charla, Corinthians e Cruzeiro. E assim, não tô comemorando aqui o ponto, obviamente. Acho que o Corinthians em casa tem que vencer quem for. Sim, o Cruzeiro é o líder do campeonato, é o time que pra mim joga o melhor futebol. É um time muito vertical, né? Não tem muita posse de bola, mas quando ataca é rápido. E o Corinthians vinha num momento de muita desconfiança, né? Minha, acredito que grande parte da torcida do Corinthians, depois do péssimo jogo contra o São Paulo, que o Corinthians transformou o São Paulo no melhor time do mundo. Porque não marcou, porque não competiu. E ontem foi diferente. Se faltou muita coisa ofensivamente, né? Aproximação, qualidade, peças. Acho que o Corinthians foi bem competitivo no meio de campo, se portou bem na defesa. Começou o jogo ali sem achar a marcação, né? Acho que até pela dificuldade do Charles, muito tempo sem jogar, né? Sem ser titular. Uma escalação que eu cobrei uma mudança, né? Porque na minha opinião, mesmo eles tendo jogado no ano passado naquela sequência lá, né, de 9 vitórias, Bidon e Carrillo dificilmente conseguem jogar juntos. Acho que o time estava mais encaixado naquela situação. Tinha o Yuri, né, que ajudava muito ali ao primeiro combate nos zagueiros adversários. E hoje, como esse time não está encaixado, o Garro ainda está voltando, né? O Yuri agora está fora. É complicado você marcar com Bidon e Carrillo porque não é a característica deles, cara. Claro que eles tinham que competir mais contra o São Paulo, mas não é a característica e acho que a escalação tinha sido ruim. Ontem ele volta com o Mateuzinho, né? Normal. Dá uma revezada na defesa, né? Acho que ele vai fazer mesmo esse revezamento desses três, né? Kaká, André Ramalho e Gustavo Henrique, apesar de não entender por que o Tchoca tá tanto tempo sem ter oportunidades, né? Entrou só no finalzinho contra o Ceará. Acho que tem zagueiro que falhou muito mais que ele e continua com moral, né? E o Bidu na esquerda. Bidu oscila muito, na minha opinião. Acho que demora muitas vezes para dar um passe e isso faz o outro time se posicionar, mas acho que ontem ele foi normal. E daí a grande mudança, né? O Charles de primeiro para se aproximar do Matheus Pereira, que é o cara que pensa esse Cruzeiro, né? Que acelera quando tem que acelerar, que cadencia quando tem que cadenciar. O Martínez por um lado, o Bidon pelo outro. E daí o Martínez obviamente ajuda. E o Bidon competiu muito mais também do que competiu contra o São Paulo. E eu não quero pensar que é só porque foi em casa. Espero que a postura mude. Porque não dá pra jogar todo jogo fora de casa pau mole, olhando, marcando com o olho, não competindo. Então espero que no sábado o Corinthians faça um jogo competitivo contra o Botafogo aqui no Rio, né? E daí na frente deles o Garro, que, cara, é absurdo assim o que joga esse cara, mano. Joga muito. Ontem foi o melhor do time, foi quem tentou, foi quem fez as jogadas, foi quem arrumou confusão, foi quem cavou falta. Que jogador é Rodrigo Garro. Esse é um cara que temos que cuidar. E, porra, muito legal ver ontem ele como capitão, né? Pela primeira vez, já foi uma vez durante um jogo, mas acho que de início foi a primeira vez que ele foi capitão, né? E muito legal. E daí lá na frente o Thales, bem aberto do lado esquerdo, né? Não conseguiu fazer um bom jogo. Acho que a característica dele precisa ter gente perto até para associação, né, de passe e tal, assim como o Memphis, que teve alguns chutes ali, mas não fez um bom jogo. Obviamente que no lance lá com o Fabrício Bruno no começo, não é a característica do Memphis, né, a velocidade, então ele tentou ganhar no corpo para ter o controle da bola ali, mas o Fabrício Bruno conseguiu ainda dar um biquinho. Mas também foi um Memphis mais
competitivo, né? Não é a característica dele, como eu falei do Bidon e do Carrijo, mas é um cara que ontem competiu um pouco mais, né? E não vejo ele como um grande problema, como eu vi muita gente falando que ele tava de corpo mole e tal, não consigo identificar isso aí. E não é passada de pano, nada disso. Então eu acho que o Corinthians começa mal o jogo, mas depois que encaixa a marcação, termina o primeiro tempo num primeiro tempo equilibrado, com o Cruzeiro tendo a principal chance ali, né? Mas a bola ia até fora do Caio Jorge, que o Hugo pegou. Fora isso, teve uma chance que o Caio Jorge furou, mas acho que a postura do Corinthians melhorou dos 15, 20 do primeiro tempo até ali acabar o primeiro tempo. No segundo tempo, um Corinthians melhor, um Corinthians conseguindo, já que tem dificuldade com a falta do Yuri, tem dificuldade de fazer jogadas ofensivas. Existem outras formas, né, de ser ofensivo, e o Corinthians conseguiu a troca do Dorival de postura, posicionamento mesmo, né? O Corinthians começou a marcar mais em cima o Cruzeiro, forçar erros, e já que tem dificuldade para chegar com a bola, que roube a bola perto do gol do Cruzeiro. Foi assim, conseguiu roubar algumas bolas, né? Conseguiu ter o domínio, o controle do jogo, e no segundo tempo criou até algumas boas chances, né? O chute do Memphis que o Cássio pegou, acho que se ele tá um pouquinho pro lado não dá tempo de chegar, é que ele já tava ali, né, o Cássio. E nesse escanteio, cara, da onde apareceu aquele filho da puta do Cruzeiro, cara. A bola já tinha passado do Cássio, seria uma vitória importantíssima, e o cara salvou na linha. E como eu disse, seria uma vitória importantíssima, né? A vitória não veio, mas acho que ontem o ponto nem é tão importante para a tabela, mas acho que a postura do Corinthians foi uma postura de dar uma resposta, mas não pode parar aí, porque senão as pessoas, e não sei a opinião de vocês, comentem aí, só porque foi em casa, essas pessoas vão ter razão, e não pode ser assim. O Corinthians tem que ser competitivo em qualquer lugar contra qualquer um. Ganhar ou perder do jogo, como eu disse, contra o São Paulo, mas tem que competir. E ontem eu vi um time mais competitivo. Vamos torcer para que seja assim, e que para o time melhorar precisa da volta de Yuri, que já deve acontecer no sábado. E o Dorival cobrou, eu também tenho cobrado, e é nítido que o Corinthians precisa de reforços. Não precisa ser um jogador estrelado, cara. Vai nos times menores, vai nos times que precisam, que esses jogadores ainda precisam de uma oportunidade para ser grande na carreira, para ficar milionário. Porra, mano, o Mirassol joga, mano. Então vai num time do interior, aí pega uns caras de beirada, faz algumas tentativas. Hoje nós temos uma base sólida de jogadores para esses caras chegarem e não ser o salvador da pátria, para entrando aos poucos, né? Vai pincelar bons jogadores, e acho que o scout do Corinthians tá demorando para contratar e dar alguns jogadores pro Dorival, para que tenha um time pelo menos com mais opções, né? Ontem ele colocou o Kaique, até mudou a postura do time para um 4-3-3, né? Gostei da coragem ali nos minutos finais, foi até por esse motivo também que o Corinthians conseguiu criar. Então acho que é justo a gente cobrar o Dorival, óbvio, mas também é justo a gente cobrar a diretoria por contratações, porque até o Dorival disse de novo na coletiva que era algo que ele tinha combinado com o Fabinho. Rapaziada, não deixe de curtir, compartilhar, ativar o sininho para dar aquela moral, e comenta aí pra gente discutir o Corinthians, tá bom? Tamo junto, um abraço, vai Corinthians!